Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. O Grêmio está matematicamente garantido na Série A do futebol brasileiro de 2025, graças à vitória contra o São Paulo, o tropeço do Criciúma no sábado e o tropeço do Bragantino na noite deste domingo. Isso é o mais importante, tranquilidade para as rodadas finais. Mas as entrevistas foram bem conturbadas, tanto do Renato quanto do Antônio Brum. Os dois falaram sobre permanência ou não para a próxima temporada, de ambos, mas vários outros assuntos também. E mais uma vez Renato se irritou e atacou a imprensa, voltou a falar sobre as possíveis ameaças que ele não concorda que aconteceram, mas principalmente, desta vez, ele ofendeu um jornalista específico e revelou o nome. Tem muita coisa e a gente vai falar sobre tudo isso em nome de KTO.com e Matiello Corretora de Seguros, depois da vinheta. Muito bem pessoal, antes de tudo, já aqui na arrancada do vídeo, deixa o teu like, também te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com é o lugar certo para se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nessa reta final de campeonato brasileiro, nos campeonatos pela Europa e pelo mundo. KTO.com é proibido para menores de 18 anos, é para se divertir com muita responsabilidade. KTO.com. Gente, o Grêmio ganhou e isso era fundamental. Era uma guerra, Copa do Mundo. A torcida deu um espetáculo mais uma vez, em todos os sentidos. Tanto na arquibancada, quanto na chegada, no estacionamento, fazendo aquele calor. Foi uma ideia da diretoria, abraçada pelo futebol. Os torcedores deram aquele apoio necessário e depois os relatos do Renato, do vice-futebol Antônio Brum, dos atletas na zona mista, dizendo que aquilo foi muito positivo e importante para que o Grêmio construísse a vitória. E vou dizer para vocês, tá? O Grêmio não deu um show em campo, muito longe disso. Mas aquela desorganização que o torcedor se acostumou a ver foi pelo menos menor. O Grêmio se apresentou um pouco melhor, diferente de outros momentos que o Grêmio venceu jogando mal, ou empatou merecendo perder. Contra o Palmeiras perdeu de 1-0 merecendo ser goleado. Desta vez me parece que o Grêmio ganhou merecendo ganhar. Jogou mais do que o São Paulo, que é verdade, também não tinha muita coisa para fazer no campeonato, já estava garantido na fase de grupos da Libertadores, deu uma troteada no primeiro tempo, no segundo apertou, é claro que a questão da pressão atrapalhou o Grêmio também, mas o mais importante é que o Grêmio resistiu e fez essa vitória e com os resultados paralelos, repito, está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, é certo, isso é matemático, o Grêmio fica na Série A. Mas o pós-jogo foi, mais uma vez, bem delicado, né? Porque a entrevista do Renato foi longa e começou calma. O Renato primeiro dizendo que não tem nada resolvido em relação à sua permanência ou não no clube para a próxima temporada, dizendo que ele estava totalmente focado no objetivo, que era a manutenção do Grêmio, e que agora ele vai passar a conversar com o presidente, com os dirigentes do clube. O próprio Antônio Brum foi na mesma linha. O Antônio Brum foi questionado também se permanece ou não, porque também existe essa possibilidade de saída, e a informação que eu tenho é que a chance é muito maior de saída do Brum do que de permanência, até porque ele tem um filho pequeno. Ele citou na entrevista 6 meses, viajando muito, foi muito desgastante, ainda mais pela enchente, mas os dois trataram de não cravar nada, dizer que essa conversa vai acontecer agora. A informação que a gente tem é que os dois devem sair, tanto o Renato quanto o Antônio Brum, mas o Renato muito mais encaminhada essa saída. Mas o Grêmio está tentando, ou estava tentando, né, blindar muito essa situação para que o foco principal fosse no objetivo no campeonato, e de fato isso era o mais importante, o Grêmio agora conseguiu atingir. Bom, a gente vai acompanhar os próximos capítulos disso, a oficialização da saída, ou daqui a pouco o presidente muda de ideia. Bom, seria muito surpreendente que o presidente mudasse de ideia. O Renato mesmo já falou para muitas pessoas no CT que não fica para a próxima temporada. Então, gente, teria que ter uma mudança de rota totalmente fora do padrão, assim, para o Renato ficar. Mas no futebol, conhecendo tudo que já aconteceu, eu não descarto nada mesmo. A gente já viu muita coisa improvável acontecer no futebol, muitas coisas que estavam caminhando para um lado mudarem. Por exemplo, o Grêmio ganhou, tá livre, daqui a pouco o torcedor começa a apoiar o Renato e o presidente, olha, agora o torcedor tá comigo, vou ficar com o Renato, porque o presidente nunca quis a saída do Renato.
Ele sempre foi pressionado por pessoas do ambiente, mas principalmente pressionado pela torcida, que na maioria pedia a saída do treinador. E o próprio Renato disse que muitas vezes essas vaias lhe chatearam, mas ao mesmo tempo ele disse que entende o torcedor, se colocou no lugar. Em determinado momento ele disse assim: eu amo o torcedor do Grêmio. Se declarou, quase se emocionou. Foi uma entrevista que começou muito calma, mas que em determinado momento começou a voltar à parte do ataque à imprensa. E não são a todos, né? E o próprio Renato disse isso, né? Ele disse assim: alguns da imprensa. E eu, quando escuto isso, escuto com muita tranquilidade e sei que não é para mim isso, porque em nenhum momento eu faltei com respeito. Críticas fazem parte do jogo, e o próprio Renato disse que entende que críticas fazem parte do jogo, mas dentro de uma linha, e eu concordo muito nesse sentido com o Renato. Não é passar pano. O Renato, ele merece ser criticado pelo trabalho ruim que ele fez em 2024. Aliás, acho que o trabalho dele em 2024 foi muito ruim, atrapalhado sim pela enchente, mas vários erros dele, teimosias, etc. Agora, criticar é uma coisa, passar do limite e ir para a ofensa, ir para o ataque pessoal é outra. E eu sei que isso aconteceu. Quando o Renato fala que alguns fazem, ele tem razão. E aí não são somente influencers. Eu já disse aqui e repito, não dá para colocar todos os influencers no mesmo bolo, não dá para colocar todos os jornalistas identificados no mesmo bolo e não dá para colocar todos os isentos no mesmo bolo. Isso é uma coisa que vai de cada um e a análise tem que ser individual, não tem como ser diferente. O Renato preferiu não dar vários nomes, deu apenas um. Até disse em uma pergunta que daria mais à frente esses nomes. Já tinha dito antes que antes de sair daria uma coletiva e daria os nomes. Agora, o ponto é, o Renato, né, falou que foi mal interpretado sobre a questão das ameaças, né, ele disse que não quis ameaçar ninguém, ok. Acho que o Renato se expressou muito mal, mas eu acho que, de fato, o Renato não é a favor de violência, né. Agora, tem uma coisa que é a seguinte, gente, quando alguns comunicadores se excedem e ofendem profissionais do Grêmio, seja da direção, treinador e jogadores, cara, de certa forma é uma incitação à violência, tá? O Renato tem razão nesse sentido. Repito, não é passar pano, uma coisa é criticar, outra coisa é atuar dentro de um padrão mínimo da sociedade. Cara, a gente tem visto, tá? Infelizmente, pessoas que eu gosto até, perderem a compostura e ofendendo, tá? Falando palavrão. Cara, eu já escutei, o Renato falou sobre o jogador ter sido chamado de abobado, aconteceu. O Renato falou, eu já vi uma pessoa dizer assim, Renato que se recolhe a sua insignificância. Cara, se tem uma coisa que o Renato não é insignificante. Já ouvi assim, espero que o Renato nunca mais pise no Grêmio. Cara, o trabalho do Renato foi muito ruim nesse ano, ele tem outros trabalhos bons, ele é o maior ídolo da instituição, não é à toa, né? Não foi de graça que ele virou o maior ídolo, que ele ganhou uma estátua. Então, como nunca mais pisar no Grêmio? O Grêmio vai jogar fora um ídolo do tamanho do Renato? Não é legal. O Renato tem que sair porque o trabalho foi ruim. O trabalho atual tem que ser criticado. Mas a gente tem que aprender a separar as coisas. Então, assim, eu acho que o Renato tem razão nisso. Acho que o Renato deveria dar mais nomes, assim, dizer, para que não fique todo mundo no mesmo pacote. Porque eu não quero estar nesse pacote. Porque eu não estou nesse pacote. Eu nunca ofendi o Renato e nunca vou ofender o Renato. Então é importante essa situação. O Renato revelou o nome, tá, gente? Ele revelou. Ele deu um nome, falou o nome do Rogério Amaral, que é o presidente da ASEG, mas não colocando o Rogério Amaral no bolo desses que ofendem. O Rogério Amaral nunca ofendeu o Renato. É importante que se diga isso. O Rogério Amaral nunca ofendeu o Renato. O Rogério Amaral, ele é o presidente da ASEG e ele fez aquela nota de repúdio. Eu vou colocar na tela aqui para vocês verem. A nota de repúdio em relação às ofensas, aliás, as ameaças que o Renato teria feito na última entrevista. E aí ele chamou o presidente da SEG de débil mental, delinquente, disse que pode processar, que não tem problema nenhum, e mais do que isso, ele lembrou um episódio, né, de um torcedor do Inter que entrou com uma criança no colo para brigar naquele jogo que o Inter foi eliminado do Campeonato Gaúcho do ano passado contra o Caxias. Esse torcedor do Inter hoje ele trabalha na imprensa. Eu não sei o nome dele, sinceramente. Já vi ele, teve a Copa SEG, ele jogou, atuou contra a gente até na estreia. Agora, é complicado. Eu não sei se a culpa é da Copa, aliás, é da SEG, é do presidente. Porque hoje existe uma lei no Brasil que é ridícula, que é a lei que o jornalista não precisa de diploma. Então hoje qualquer um pode trabalhar. Qualquer um pode trabalhar no meio. Seja o torcedor que invadiu o campo com uma criança, seja qualquer pessoa que não tem formação alguma, ela pode trabalhar. Ela pode fazer pergunta para o Renato na entrevista coletiva. Então a gente está vivendo um momento bem difícil na imprensa
E o Renato também falou sobre isso. Deu o nome do Rogério, mas é importante dizer que o Rogério nunca ofendeu o Renato. Nunca ofendeu o Renato, ele não está nesse bolo. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários. KTO.com, Matiello, corretora de seguros, um grande abraço e até o próximo conteúdo.